Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de outubro, estamos na terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15, 17 a 19 e 20 a 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Meu irmão, minha irmã, Paulo explica a nossa libertação do pecado e da morte na grande comparação entre Cristo e Adão. Paulo explica que o pecado de Adão não afetou somente a ele, mas a toda a sua descendência. O pecado de Adão não somente nos afetou porque sofremos as suas consequências de pena e de morte, mas sobretudo porque nós também pecamos. Assim o pecado se propaga, não só em suas consequências, mas pelo fato de ele ter entrado no mundo. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Vejam como o pecado é destruidor. Ele não só nos prejudica em suas consequências de morte, mas ele entra no mundo e nós também pecamos. O pecado se propaga e essa propagação é ainda mais terrível, porque ele não se propaga por imitação, por mau exemplo, mas por geração. Somos gerados no pecado. É preciso que entendamos bem. O pecado, na carta aos Romanos, não é somente um ato moral livremente realizado e totalmente imputável à pessoa que o cometeu. O pecado é uma situação que não depende da nossa vontade e que forma como que uma atmosfera infectada na qual nós nascemos e nos contamina. O pecado é também essa situação de pecaminosidade, de ambiente insalubre, de pestilência na qual somos mergulhados ao nascermos. Essa espécie de bioma de privação da graça, a igreja chamou de pecado original. Dessa atmosfera pestilenta, contaminada de sedimentos de poluição, não podemos nos livrar, a não ser que sejamos salvos. Para que sejamos purificados do pecado original, Cristo derramou sua graça em abundância sobre nós. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Cristo veio dissipar esta poluição atmosférica pecaminosa da humanidade. Isto não significa que a graça atue automaticamente, prescindindo da aceitação pela obediência da fé
e do consequente comportamento moral.